Olá! Nesse vídeo vamos ver como aumentar ou diminuir, quer dizer, alterar o tamanho de caracteres e setas em folhas de desenho do SolidWorks. Vamos modificar a fonte das cotas, da letra que designa, o corte e da letra que designa um detalhe ampliado. Então vamos lá. Tem duas maneiras de fazermos isso, tá? Uma que eu recomendo mais e outra que eu recomendo menos. Então, a maneira mais tradicional de se fazer a alteração é vir aqui, ó, na barra de ferramentas padrão, aqui ao lado dos menus, no símbolo de engrenagem, que é opções. Então clico em opções e vou na guia propriedades do documento. E aí vejo que eu tenho aqui, ó, dimensões, eu vou até deixar assim recolhido, ó, dimensões. Eu não preciso expandir, eu simplesmente clico em dimensões e aí eu tenho aqui, ó, fonte, e escolhe-se o tamanho da fonte ou em unidades ou em pontos. E aqui eu tenho a escala com a altura de dimensão do tamanho da seta. Então eu posso, marcando essa caixinha, deixar as medidas da seta da linha de cota proporcionais ao tamanho da fonte, né? E o tamanho da fonte não é qualquer tamanho que a gente deve escolher, embora eu possa fazer isso, selecionar por pontos, né? Como quem seleciona a fonte de um documento de texto, a altura do caractere, ou por pontos ou por unidade. Eu recomendo sempre fazer por unidade e seguir algum dos tamanhos previstos na norma técnica brasileira. Então vejam que a gente tem aqui, ó, de acordo com a NBR 16861 de 2020, o tamanho nominal da escrita, quer dizer, a altura das maiúsculas, deve ser um dos seguintes: 1,8, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 ou 20. Que é uma série baseada naquela relação entre o lado maior e o lado menor de uma folha na série A4. Tá? Na série A4, não, na série ISO-A, né? Da qual faz parte a folha 4, a folha 3, a folha 2, a folha 1. E isso tá, essa relação ela existe entre caractere e tamanho de folha justamente por conta, né, da ampliação, da redução e do próprio uso de diferentes tamanhos de folhas desse padrão ISO-A. Então, ó, vamos escolher aqui, ó, 3,5, simplesmente digito 3,5 e dou OK, as fontes de cota vão ficar com esse tamanho de altura nominal e marcando aqui esta janela eu deixo a seta proporcional. Da mesma maneira, se nós viermos agora aqui, ó, em vistas e expandirmos, a gente vê aqui configurações para vários tipos de vista, né? Entre elas as vistas de seção, que na verdade é o que a gente chama de corte, onde eu também posso aqui, ó, regular o tamanho da seta, deixando ela proporcional ao tamanho da fonte, e aqui, ó, escolher o tamanho de fonte. Tá? Então eu posso deixar uma fonte, geralmente a gente usa uma fonte maior, né, o tamanho de caractere maior do que o das cotas, justamente para destacar aquela letra que designa, né, que identifica o corte. Então, para ficar dentro aqui da norma, se eu usei 13,5 aqui para as cotas, eu posso usar aqui um 5, ao invés daquele 6,35 que estava ali, né, para a altura do caractere que representa a linha de corte. E a mesma coisa aqui no caso da vista de detalhe, né? Eu posso escolher aqui a fonte de tamanho do caractere com 5 milímetros de altura. Eu dou OK e está feito. Vejam que há uma outra forma de fazer essa alteração, tá? Que é clicando aqui, ó, na cota, vindo aqui em outro e escolhendo, né, ao invés de usar a fonte que nós acabamos de configurar lá nas propriedades do documento, desmarcar esta caixinha
e utilizar um tamanho de fonte específico para essa cota. É possível fazer isso, mas eu não recomendo, né? O ideal é que todas as cotas fiquem com o mesmo tamanho, então é mais fácil regular isso, configurar isso lá nas opções. O mesmo vale aqui para o tamanho da letra, né? Do corte. Ó. Eu posso desmarcar a caixinha e alterar aqui o tamanho da fonte. Né? Certo? O mesmo vale aqui para a letra, né? Do detalhe ampliado. Então aqui eu vou marcar, ó, vou marcar a fonte do documento. E aí pergunto se eu desejo aplicar essa alteração de fonte à vista do detalhe, né? Seria o texto que vai aqui embaixo. Então tá marcado. Vejo que quando a gente altera ali o tamanho do... Quando a gente faz alguma alteração nas configurações aqui da linha de corte, vejam que aqui ele muda o texto também, ó, e ao invés de corte, né, ele coloca seção. Então a gente tem que alterar aqui no manual, tá? Porque em português é errado o uso de seção para corte, né? Vem do inglês section, mas é uma tradução que o SolidWorks não faz adequadamente de acordo com a norma brasileira. Seção é outra coisa na norma brasileira. Vejo que aqui eu também posso alterar, né? Dando 2 cliques aqui, eu também posso alterar por dimensão ou por fonte, tamanho de fonte, o caractere.